dois lados, duas expectativas, uma única luta: sobreviver. Para quem está empregado, já é um grande desafio manter as contas em dia. Afinal, são tantos os compromissos, como pagar conta de luz, de água, aluguel e alimentação. Normalmente, no meio do mês, a vida fica um pouco mais apertada. E a saída é contar as moedas para resistir até o próximo salário. Mas se está difícil para quem é assalariado, imagine para quem é empregador. Muitos empresários estão beirando a falência e, por mais que tentem honrar todos os compromissos da empresa, a única opção é recorrer aos empréstimos e, mesmo assim, as dívidas continuam impagáveis. Contudo, para ambos os lados, a situação é de privação e de falta de recursos. Mas para aqueles que desejam por mudança, ela existe. Na reunião da prosperidade com Deus, as dívidas são cessadas, a empresa é reerguida e o emprego que parece que nunca chega, ele aparece. Quando você dá crédito à palavra, quando você coloca no mais íntimo do seu ser, eu vou obedecer, eu vou dar ouvidos, eu vou escutar a sua voz, eu vou praticar o que está escrito, então você começa a ver a grandeza de Deus na sua vida. É ter os seus olhos alicerçados aonde? Na palavra. E não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Descansar o seu coração, confiar em Deus, porque Ele cuida, Ele zela. Milhares de pessoas chegam sem esperança na reunião e saem totalmente fortalecidas e com uma direção para transformar qualquer situação. Afinal, elas aprendem a exercer a fé inteligente. Você se fortalece a cada reunião, entende? E cada reunião você aprende, vai aprendendo, pondo em prática, até que chega um momento que vai vindo a vitória. Eu acredito que nesta reunião a gente acaba usando a nossa fé, né? Eu que trabalhava antes como empregado, hoje eu trabalho para mim, né? Hoje eu estou trabalhando direto para mim, obedecendo a orientação que Deus tem colocado no altar. Eu estou levando muito aprendizado que tudo que vem do altar a gente tem que colocar em prática. Então tudo que vem do altar eu coloco em prática na minha vida, porque é para a vida. Todos os ensinamentos que vêm do altar é para nossa vida e é só para complementar. Para quem busca por uma vida próspera, abundante e vitoriosa, o caminho é deixar de lutar sozinho com a força do próprio braço e sim conquistar armas poderosas deixadas pelo próprio Deus. Reunião da prosperidade com Deus, um lugar diferente para quem deseja resultados diferentes. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito. Todos os dias a sua família. Eu quero que esses últimos 6 meses que falta para terminar o ano sejam os melhores dias da sua vida. Que você consiga colocar a sua vida financeira em ordem, sair desse limite, desse vermelho no banco, sair desses cartões de crédito que você compra para pagar no outro mês, o salário cai, ele já é todo para pagar o cartão de crédito quando você consegue pagar. Sair dessa situação de uma escravidão, de viver uma vida de amarração financeira. Você não consegue sair do fundo de poço. Você vem trabalhar angustiada, porque quando você tem um problema financeiro, a vergonha, a humilhação está presente na sua vida. E eu não quero que você saia da sua casa e venha aqui pegar a aliança do pacto, essa aliança que você está vendo agora, e venha para uma segunda-feira. Não é a aliança do pacto, quero deixar isso bem claro aqui nesse programa, não é uma aliança, não é um pedacinho de metal que diz que você tem um pacto com Deus. Não é essa aliança aqui que diz que eu sou casado com a Kelly há 25 anos. Não.
é o empenho da minha palavra, é o meu comportamento, é o que eu faço para com ela, que diz que de fato e de verdade eu tenho um casamento. É o que você tem com Deus, meu amigo e minha amiga, que mostra se você tem um pacto com Ele. Você tem intimidade com Deus? Você ora? Aí na sua empresa você procura andar certo? Você procura pagar os seus funcionários? Você procura pagar os seus impostos? Andar com a sua vida financeira organizada? Cumprir com a sua palavra com os seus clientes, com os seus fornecedores? Então sim, você tem um pacto com Deus. Porque tudo isso você aprende aqui nessa reunião. Ah, mas o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está falando é um mundo que não existe. Isso é a conversa que você escuta aí fora. Inclusive, não é só aqui no Brasil, não. Lá no exterior, você é brasileira, é o jeitinho brasileiro, é a terra da esperteza. Nós temos que acabar com isso, pessoal. Nós temos que mostrar que existe uma seriedade nesse país. Tem empresas nesse país que têm um nome lá fora, tem respeito lá fora. Nós temos aqui, inclusive no nosso estado de Santa Catarina, empresas que é referência internacional, graças a Deus. Temos a prosperidade e tem como viver trabalhando honestamente e vencer. Quando você busca o que é certo e tem um pacto com Deus. 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição. Eu vou começar com a história maravilhosa da Márcia e do Sidney e eu já volto. Meu nome é Sidney. Meu nome é Márcia, somos empresários no ramo alimentício. A nossa história começou com fracasso na vida financeira, tudo destruído, e isso englobava o casamento, a família totalmente destruída. E nada dava certo, eu me achava incapaz, que eu nunca ia ser ninguém na vida. Eu trabalhava de dia e de noite, né? E trabalhava de dia em teleentrega de motoboy e à noite trabalhava numa pizzaria. E chegou um momento que a gente trabalhava e nunca sobrava nada, tá me entendendo? Então trabalhava de dia na semana para juntar, para comprar alguma coisa no final de semana, entendeu? E sempre patinando, sabe quando tu tá caminhando no barro e parece que tu não vai sair daquele barro? Aí a nossa vida era assim. Os planos eram tipo, daqui 4, 5 anos, o sonho era ter uma pizzaria, entendeu? E trabalhar com aquilo que eu sabia fazer. Porque eu tinha muita força de vontade, mas era muito complicado, não tinha condições financeiras de prosseguir com aquele projeto que teria, entendeu? Queria, mas tudo estava travado, nada tinha perspectiva, nada dava certo, entendeu? Parecia que quando tu fazia a coisa que estava quase pronta, se desmoronava, entendeu? E aí chegou um momento assim que aconteceu algumas coisas assim no serviço que eu fui demitido. E aí foi quando eu conheci a reunião da segunda-feira. E aí eu comecei a receber direção de Deus. Na segunda eu recebi a direção para pôr em prática durante as semanas. Aí um determinado dia ele me ligou chorando pela uma situação no trabalho. E aí foi aonde eu sugeri a ele, né, de também participar da reunião e colocar em prática. Aí foi recebendo a direção de Deus que as coisas começaram a dar certo. A gente tinha uma casinha, embaixo tinha um porão de pedra e tal. Aí ela me deu a ideia da gente vender o carrinho que a gente tinha e a motinha também, que era mais ou menos, para comprar uma motinha velha para começar a fazer pizza em casa. Aí a gente começou a funcionar, ter entrega de pizza e tal. Aí chegou um tempo, me afastei. Aí, quando se afasta, é a mesma coisa se tu tiver com uma corda firme ali, segurando, e aí tu vai desmoronando. Eu não ia mais na reunião, não ia mais na igreja, tá? A pizzaria estava funcionando. Só que tudo que vinha ali, vendia, não sobrava, tá me entendendo? Aí começava a acumular as dívidas. Tanto é que quando eu voltei para a reunião de segunda-feira, as minhas dívidas estavam em R$500 mil, entendeu? Se fosse somar tudo, acho que até passaria disso. Após a gente voltar
para a igreja e obedecer os propósitos, ser fiel, obedecer o que o homem de Deus te ensinava, te passava lá, a gente gradativamente foi pagando as dívidas, sendo fiel, cumprindo, sendo fiel e obediente no altar ali, ó, foi tudo dando certo. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu dar a volta por cima e jamais a gente pretende virar as costas para o altar. O primeiro endereço da Show das Pizzas, após um período em casa, ele era bem pequeno, ele era bem restrito. Aí depois Deus nos colocou aqui, bem grande, bem maior, como aluguel. Só que hoje não é mais aluguel, é nosso. Bastante colaboradores, pizzaiolo, atendente e entregadores, né? Então, fora mais um leque de gente que está envolvido, não aqui, mas por fora, né? Que faz parte também poder funcionar, né? E através da direção que a gente recebe no altar, toda segunda-feira, além da pizzaria, que é uma fonte de renda, eu também estou abrindo uma segunda fonte de renda. Na verdade, eu já abri, né? Mas tudo na direção que eu recebo toda segunda-feira no altar. E Deus tem dado mais ideias, né, que vão ser executadas. Hoje em dia, a nossa família, nosso casamento é uma bênção, entendeu? Graças a Deus que Deus restaurou tudo a partir do momento que a gente se dedicou e que a gente é fiel a Deus. E o Espírito Santo, né? Porque não adianta tu ir na segunda-feira buscar pela vida financeira. Querer bens, querer coisas, tem que buscar, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ser selada, ser batizada. Aí não tem erro. Tem luta? Tem luta. Mas a certeza da vitória, ela é certa. 011 3573 3500 é o nosso SOS da Prosperidade com Deus e o 011 3573 3510. Esse é o da Prosperidade com Deus e o outro é o SOS normal que está à disposição para todos os sentidos da sua vida. Manda uma mensagem, envia aí o seu pedido, envia aí a orientação que você precisa. Temos pessoas prontas a te atender. Eu quero colocar agora a história desse casal. Pagou 2 milhões de reais em dívidas. Vamos vencer através da fé. Seu nome? Samuel. Seu? Sandra. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Como é que era antes? Então, bispo, nós chegamos ao ponto de dever mais de 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Foram várias situações para chegar nisso, problema com o banco, problema com o contador, problema fiscal. Então, a situação foi muito difícil. O empresário que está aqui hoje, ele vai entender, eu dependia de conta garantida, eu dependia de desconto de título, eu dependia do limite cheque especial. E chegou a um ponto que não conseguia pagar. Ficou insustentável. Insustentável. Passamos para factoring. Uma factoring, 2 factoring, 3 factoring, também em situação muito difícil. A gente chegava ao ponto de o material nem estar pronto, já fazer o faturamento para poder descontar, para poder antecipar. E teve vezes que ele corria por causa do horário, aí chegava lá, a gente levava um borderô de 5 mil reais, aí tem débito aqui, hoje o saldo que ficou é 400 reais. E a gente com um monte de compromisso para pagar. Então, a gente sofreu ameaça de AJ, ele foi ameaçado com arma, esse AJ levou o maquinário nosso acima do valor da dívida, né? E
ficou sem chão, porque o maquinário que vocês precisavam para trabalhar. Sim, foram muitas situações, sabe? Se hoje o senhor perguntasse assim para a gente, qual a situação mais difícil? A gente teve muitas. Minha mãe levava beterraba e cenoura para a gente comer. Para você ter ideia, a gente foi morar de favor numa casa da minha cunhada, que graças a Deus, Deus preparou ela para nos emprestar essa casa. Uma casa estava abandonada, sem porta, rato, e a gente não tinha condições de comprar veneno, de cuidar do cachorro. Ele pegava retalho de carne no açougue, para a gente fazer um mingau de fubá para o cachorro, a gente comia junto. Eu, ele, minha filha, a gente comia junto. Então, eu falo para o senhor, eu cuidava do financeiro, então era uma pressão muito grande, sabe? Ligações, teve um gerente de um grande banco que ele falou para mim, eu vou te atormentar até a empresa pagar. Eu falava para ele, mas você tem os meios jurídicos, o banco tem o meio jurídico, não faz isso comigo. E ele me ligava, me pressionava, só que eu aprendi aqui que a gente não tinha que fugir, né? A gente tinha que enfrentar. Então, eu atendia. A pressão foi grande. Muito, bispo, muito. Foi um processo assim, que depois ele vai falar, eu vou falar também do que Deus fez na nossa vida, mas para chegar, foi muito difícil, né? Hoje, você ser empresário não é fácil, por várias situações, né? Mas só Deus para nos dar essa força. E para ele falar um pouquinho, meu único pedido para Deus, Deus, me ajuda a pagar essa dívida. E eu queria, assim, que Deus falasse, eu vou te dar um sinal, eu vou, sabe? Mas não tinha, bispo. Esse sinal era muito difícil, para mim foi muito difícil. Vocês estavam sem perspectiva de nada. Ela chegou a um ponto, bispo, de ela se encolher dentro de casa, na cama, se fechar. Eu cheguei e falei, nega, você não tem Deus? Ela falou assim, se eu não tivesse Deus, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. Ela chegou a esse ponto, da pressão que ela estava vivendo. Estava aguentando mais. Não, e assim, essa palavra que eu falei para ele me machucou muito, porque eu conhecia fé, né? Eu cria em Deus. Mas só depois disso que eu falei para ele, se eu não tivesse Deus, com toda essa pressão que a gente está vivendo, eu tinha dado um tiro na minha cabeça. E aquilo ali, bispo, foi numa segunda-feira. Ele foi se arrumar para vir para o congresso, né? E eu falei, eu não vou, porque cadê Deus? E eu não vim, bispo. Só que ali, Deus teve misericórdia de mim. Eu me humilhei diante de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor fala na tua palavra que sem fé é impossível te agradar. Eu não estou te agradando, porque eu não estou tendo fé. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, me ajuda. Eu me humilhei diante de Deus. E ali Deus falou, filha, isso aí não é um problema, essa dívida, essa situação, ameaça, não é problema, reclamação trabalhista, não é problema, o problema é você morrer sem mim. Deus falou claramente comigo. Aí dali, ele vai lembrar, né, que eu pegava, bispo, as dívidas, os compromissos e dívida, e ficava somando, e não via como pagar. Então eu vivia aquilo, era sufocante para mim. Você viveu em função das dívidas, né? Dívidas. Você parou de viver, a dívida começou a viver em você. E todo dia das dívidas. Todo dia ela só ficava vivendo as dívidas. Ah, como vou pagar isso, como vou pagar aquilo? Eu falei, calma, Deus proverá, vai acontecer. Naquele momento quase, quer dizer, você deu uma fraquejada, mas ele veio. Sim. Como é que está hoje? Então, bispo, para deixar claro, né, que eu ouvia testemunhos, eu falava, nossa, mas como, é mágica da noite para o dia? Eu não entendia. E um dia eu ouvi uma pregação que o bispo falou, tem situações que é urgente, Deus vai resolver ali na hora, e tem situações que não. Aí eu fui aprendendo, o Senhor falou hoje, e isso é muito forte para mim, eu trago na minha vida, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali eu falei, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, quiser resolver, a vontade de Deus é resolver, glorificar o nome dele. Mas também, se não, eu vou seguir em frente e vou te agradar. Nós falamos, Deus, nós não vamos te deixar, nós vamos te agradar e continuar. Então, ali, a gente entendeu que tinha que agradar a Deus, só isso, e obedecer e praticar. Você confiou, você deixou na mão dele. Como é que a solução veio e como é que estão? Então, aí foi paulatinamente, bispo. Deus foi abrindo porta. Aconteceu um episódio, o nosso fornecedor que a gente mais devia, o valor maior, ele nos chamou no escritório dele e falou assim para a secretária, traz as duplicatas que o Samuel deve. Aí trouxe, a gente falou, o que ele vai fazer, como ele vai negociar isso, né? Ele falou assim, rasgou o bispo, todas as duplicatas. Você não deve nada, não venda. Você não deve nada, não venda a sua casa para pagar a dívida. O homem que você mais devia. É isso.
Foi Deus. Deus, bispo. Então, quando a gente fala na... Aí foi o refresco para a cabeça dela. Veio um alimento para mim, né? E aí foram aconteceu milagres na nossa vida que a gente, com pessoas mais próximas, que tem pessoas que nos conhecem, elas podem ver, né? A gente tem como ali mostrar, mas coisas que, por confiar no caráter de Deus, Deus fez coisas que, eu falo para o Senhor, eu pedia só para pagar a dívida, porque eu queria dormir em paz, mas Deus fez muito além, muito além. Aí aconteceu um outro episódio, a gente não tinha casa própria, né? Morava de aluguel, e Deus preparou uma situação que essa pessoa encontrou com a gente e falou assim, compra minha casa, Samuel. E eu falei, não tem dinheiro, eu já era sempre, né? Dele, aí fomos ver essa casa, ele pegou e falou assim, não, compra, vocês me pagam um valor por mês, me propõe aí. Aí a gente falou assim, como a gente paga aluguel, vamos propor o valor do aluguel. E ele permitiu, bispo, sem juros, sem envolver banco, sem nada. Compramos essa casa. E depois, a primeira casa que a gente comprou no litoral, a pessoa falou assim, não, faz 60 cheques e me paga, não envolveu banco nem nada. Só Deus, mas ninguém faz isso. Vocês começaram a viver o sobrenatural. Sim, o sobrenatural. O trabalhar de Deus na nossa vida, por confiar no altar, por ter prazer no altar, é glorioso. Não, Pagar as dívidas. pagamos todas as dívidas, né? Hoje a nossa empresa, temos 2 empresas, né? Uma na cidade que a gente mora e outra no interior, né? Somos pontuais com nossos funcionários, com impostos, né? A gente corrigiu várias coisas, né? Que o empresário tem que corrigir, a gente conseguiu corrigir isso. E a gente hoje tem alimentação de qualidade, viaja. A minha 3ª viagem para Israel já está paga, só não fui por causa dessa situação, né? Da guerra. Então, eu vivo o melhor de Deus, nosso casamento abençoado, nossa família, nossos filhos, é uma bênção. Eu só tenho... Vira a volta mesmo. Assim, só Deus, né? Quando eu falava Deus, só o Senhor, foi só Deus faria isso, bispo. Ele é poderoso, Deus abençoe. Coloca dentro da senhora, do Senhor, você que está me assistindo, que esse resto de ano, esses 6 meses finais, tem que ser os melhores dias da sua vida. Nós vamos determinar isso aqui. Segunda-feira, 7, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. E domingo agora, nós vamos começar um grande evento de fé na Igreja Universal. O dia do Está Escrito, vai ser a semana, do Está Escrito. O que está escrito na Palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Vou pedir para colocar essas imagens em tela cheia, que é as imagens da reunião de domingo às 9h30 da manhã. 7 horas tem uma reunião, às 15 tem a cura dos vícios, às 18 tem a última reunião do dia e 9h30, todos nós com a Bíblia. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. O que está escrito aqui tem as promessas de Deus para todas as áreas e sentidos da sua vida. Você vai colocar a mão em cima e você vai determinar. Traz aqueles exames médicos que deu aí que você está com câncer. Traz aí aquela causa na justiça, o que representa a causa. Traz aqui. Vamos clamar a Deus. O impossível dos homens é possível para Deus. Eu te aguardo aqui neste domingo. De um lado, um exame e a palavra de doença. Do outro, a palavra de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. De um lado, as palavras da falência, dívida e miséria. Do outro, a palavra de Deus. Abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. De um lado, a palavra do divórcio. De outro, a palavra de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Para cada palavra de ameaça, para cada palavra de morte, para cada má notícia, há uma palavra vinda do próprio Deus para a desafiar. A palavra que nos agarramos com convicção prevalece. A palavra de Deus é Deus em espírito, por isso ela nunca irá falhar. Prepare-se para a Semana do Está Escrito, de 7 a 14 de julho. Durante 7 dias, desafiaremos a sentença do mal diante de Deus.
a partir deste domingo, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar.